pronto, voltei. Olha, a gente contou uma história aqui do Lucas, que é a história de muitos outros homens e mulheres que estão presos ainda, esperando o julgamento. Aí, de repente, alguém fala, olha, depois de 3 anos, no caso do Lucas, alguém fala do Ministério Público, nossa, é verdade, ele não foi julgado, mas não tem nada a ver com aquele rapaz que estava sendo procurado. Ah, tira ele, solta ele e vamos dar uma graninha para ele, como se isso fosse resolver todo o transtorno que causaram na vida do Lucas e da família dele também, né, Lucas? Boa tarde. Oi, tudo bom? Boa tarde. Isso é verdade. Não é um abuso? Aconteceu injustiça na minha vida, né? Eu fiquei preso 3 anos por uma coisa que eu não fiz. E eu quero ir atrás dos meus direitos. E quero lutar também para que outros jovens não fiquem presos, inocentes, como eu fiquei. Mas você sabe o que Apenas por você ser negro, por você ser da periferia, às vezes você sofre preconceito e paga por uma coisa que você não fez. Isso eu acho muito errado. Agora, vamos contar a história do início? Você estava lá empinando pipa. Aí, como chegaram na sua região e como acharam que você que era o assaltante e que tinha cometido crime, roubo seguro de morte? Bom, eu estava em casa, minha mãe me ligou, na verdade, pediu para eu deixar ela na parada de ônibus. Ela passou para me ver, como ela faz de costume. Aí eu fui deixar ela na parada. Quando eu deixei ela na parada, eu estava voltando para casa, eu vi um rapaz, um amigo meu. Eu parei para brincar um pouco com a culpa dele. Os policiais me pararam e falaram simplesmente que eu era acusado de ter roubado um carro e feito um arrastão em outra cidade aqui do DF, que é conhecido, sendo que não passava tudo de homem. Então, quer dizer, o policial passou, olhou para você e falou, é você mesmo que está cometendo arrastão, esses roubos todos, e te levou preso e pronto? Foi, assim, simplesmente sem prova nenhuma concreta, apenas com palavras de pessoas que diziam que era eu, sendo que eles estavam se confundindo, nem parecia, eu não conheço essas pessoas, não sei quem é. Eu vou te falar uma coisa, eu fico imaginando aqui, porque a gente só pode imaginar porque a gente não passou pelo que você passou. Mas só a gente já imaginando já é terrível. Porque você primeiro ser acusado injustamente, você ficar 3 anos sem ter o direito de ser julgado, de você mostrar a contraprova, mostrar que não foi você. E a gente sabe qual é a condição das prisões no nosso país. Nós não estamos falando de prisões nos Estados Unidos, na Noruega, que passa naqueles seriados bonitos, que é uma cela por pessoa, tem banho de sol gostosinho, tem tudo. Não, aqui na verdade, um descarte de seres humanos. Como foi esses 3 anos para você ali, menino? Foi muito difícil, foi muito difícil. Graças a Deus eu tenho minha família, minha mãe, minha tia, que não me abandonou. Só eles para me dar força para ficar naquele lugar, superlotação, às vezes vem comida ruim, ainda mais agora com esse Covid, tá tudo mais difícil lá dentro para quem vive naquele lugar, a coisa não é fácil, tá lá por uma coisa que você não fez, não acho certo. Acho que ninguém acha certo, na verdade. Não, eu vou te dizer, quem acha certo um negócio desse é um louco, né? Desvairado, que não tá de pôr essa pessoa que acha certo ali para ela ver como é. Eu acho que dentro da cadeia, não sei como era a cadeia que você estava, mas ficam misturados. Quem já foi condenado e quem não foi, não fica nessa superlotação? Fica sim. No começo, quando eu cheguei, que eu estava no provisório, eu ficava com 50 e poucas pessoas numa cela. Nossa. Aí depois que eu fui condenado, que eu peguei 70 anos de cadeia, não foi 60 dias, não foi 70 anos, eu fui para outro lugar, gente, mas superlotado também, acima da média, que cabe uma cela. E tinha gente, todo tipo de crime ali também junto, né? Tem, todo tipo de crime, menos... tem alas específicas para estrupadores, esse tipo de pessoa, mas todos os tipos de crime, fora esse, lá onde eu estava. Eu convivi com essas pessoas. Agora, você deve ter corrido risco de vida lá também. Com certeza. Porque, gente, uma superlotação como essa, você nunca sabe quando pode dar uma briga entre facções e você no meio, que não tinha nada a ver com essa história, não fazia parte de grupo nenhum. Como que você ficava nesses momentos?
Eu pedia força a Deus, minha força sempre foi muito Deus, minha mãe, e fui tentando levar lá, consegui levar as coisas numa boa, sem arrumar briga com ninguém, sem arrumar confusão. Você também foi uma pessoa tranquila, as pessoas respeitam às vezes. A gente vive numa boa, graças a Deus. A gente isso convívio lá, às vezes briga por motivo fútil, pelo lugar, devido ao lugar, um nervosismo aumenta na pessoa, não sei, é complicado, as pessoas lá dentro é complicado. Sofri muito. Eu também busquei, assim, ajuda na busca, eu comecei a compor e fui esquecendo da importância, fui tentando levar a vida. Quer fazer uma Até que a pergunta? justiça foi... A Cíntia quer fazer uma pergunta para você. Peraí, Lucas. Tá, obrigada, Kátia. Lucas, porque assim, não há dinheiro no mundo que pague tudo que você passou. A injustiça tirou sua paz, sua dignidade e muito mais. Nas noites em que você passava lá, como a Kátia colocou bem também, o perigo de abuso, você correu o risco de perder a vida. Mas, sinceramente, querido, como sua mãe ficou diante de tudo isso? O que passava pela sua cabeça, além da falta de esperança, mas toda essa dor atingiu como o coração da sua mãe? Minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé. Até quando eu não acreditava mais que eu ia embora, minha mãe sempre ia me visitar e falava, orava por mim e falava que você é inocente, você vai embora. Eu sempre acreditei muito em mim. Graças a Deus, eu estou conseguindo levar minha vida aqui fora. Graças à Defensoria Pública, que me ajudou muito. Agradeço ele de coração. O doutor Daniel, é o nome do advogado, é uma nota 10, nota 100. Agora, você tem filhos? Você tem um Cauã. filho? Cauã de Cauã? 5 anos. Tenho um filho, sim, Cauã. Então, você ficou 3 anos preso. O Cauã tem 5. Foram 3 anos da vida do seu filho que não volta. Não. E aí, a gente vê o quão triste é isso, tão injusto é. Porque aí depois a gente vê o Ministério Público dizendo, mas foi um erro, nós vamos reparar o erro e vamos dar um dinheiro para ele. Que não resolve. Que não resolve nada e que mesmo assim vai ser uma ninharia.